Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Faremos a leitura de todo este capítulo, versos de 1 a 14. Está escrito: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente: ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestido, também qual manto os enrolarás, e como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Eu queria pensar um pouquinho com os meus irmãos hoje sobre o tema: quão glorioso é o nosso Salvador. Meus amados, estudar esta carta aos Hebreus é algo empolgante, porque esta carta é o livro da Bíblia no Novo Testamento que mais cita o Velho Testamento. Esta carta é a melhor interpretação que nós temos dos livros da lei de Moisés. Esta carta justamente foi chamada de o quinto evangelho, porque os 4 evangelhos que temos relatam o nascimento, a vida, o ministério, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Hebreus mostra para nós o que Cristo continua fazendo no céu. Se os evangelhos retratam o ministério de Cristo na terra, Hebreus também retrata o ministério de Jesus no céu, o que ele continua fazendo. Talvez nenhum livro da Bíblia expressa com mais eloquência e com mais profundidade a obra de Cristo na cruz, em nosso lugar, em nosso favor. Mas eu gostaria hoje de abordar o capítulo 1. E é curioso que o autor aos Hebreus já parte do pressuposto que Deus é real e que Deus existe, havendo Deus outrora falado. Ele já de início combate de forma peremptória o ateísmo. Ele afirma que Deus existe. Ele já ataca colocando o machado da verdade na raiz do agnosticismo, que diz que se Deus existe, ele não pode ser conhecido, pois o texto aos Hebreus diz que Deus existe e se revelou. E você e eu só conhecemos a Deus
Não porque nós investigamos e descobrimos que Deus existe. Na verdade, nós só sabemos que Deus existe porque Ele se auto-revelou. O conhecimento de Deus não é produto da pesquisa humana. O conhecimento de Deus é resultado da auto-revelação divina. E vocês todos podem perceber que agora ele começa a falar que Deus se revelou através dos profetas. E eu chamo a sua atenção, porque ele coloca algumas coisas aqui. Primeiro, quem fala? Deus fala. Quando Deus fala? Quando Deus falou? Deus falou outrora. Quantas vezes Deus falou? Muitas vezes. Como Deus falou? Pelos profetas. A quem Deus falou? Aos pais. Por quem Deus falou? Deus falou pelos profetas. E ele começa nesse versículo primeiro trazer para nós tantas e tantas e tantas informações, que ele condensa essa verdade da auto-revelação de Deus, e como Deus falou por meio dos profetas. Agora notem, a revelação que Deus trouxe pelos profetas aos pais era incompleta, era parcial e era fragmentada. Porque na verdade o Velho Testamento não está em oposição ao Novo Testamento, mas o Velho Testamento era uma preparação para o Novo Testamento. Como disse um pensador, pai da igreja do século V, Aurélio Agostinho, que se o Novo Testamento está latente no Velho Testamento, o Velho Testamento está patente no Novo Testamento. Todas aquelas coisas que aconteceram, os sacrifícios, o tabernáculo, o templo, as festas, os rituais, o sacerdócio, o reinado, os profetas, tudo isso apontava para uma consumação final, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Na verdade, o Antigo Testamento é uma preparação para uma consumação. O Velho Testamento é preparação, o Novo Testamento é consumação. A lei não está em oposição à graça. A lei é uma preparação para a graça. A lei desemboca na graça. A lei nos toma pela mão e nos leva à graça. Por isso os profetas, eles traziam uma mensagem fragmentada, mas agora em Cristo a revelação de Deus está consumada e final. E aí, a primeira tese que o autor aos Hebreus nesse capítulo 1 nos apresenta é a superioridade de Jesus, do Filho de Deus, em relação aos profetas. Se não, vejamos. Notem comigo o verso 1. Você pode repetir o verso 1 comigo? Vamos juntos? Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Até aqui. Temos que entender que últimos dias aqui não são esses últimos dias finais que estamos vivendo. Últimos dias é um termo técnico na Bíblia que retrata desde a primeira vinda, quando Jesus entrou na nossa história e se encarnou, até a sua segunda vinda, na consumação de todas as coisas. Mas vejam vocês que quando vem o Filho, a consumação, aquilo que era sombra se torna realidade, e Deus não tem mais nada para revelar. A revelação acabou. Com o Filho consuma-se a revelação. Deus não tem mais nada para falar. Deus já falou pelos profetas, aos pais, mas agora Ele nos fala pelo Filho, e agora então cessa a revelação de Deus. Como alguém já disse, agora a Bíblia tem uma capa ulterior. Agora, quem é esse Jesus? Primeiro, ele é superior aos profetas, porque os profetas falaram muitas vezes, de muitas maneiras. Deus usou sonhos, visões, urim, tumim e tantas outras formas da revelação de Deus, que era parcial, progressiva, mas essa revelação vai se consumar no Filho. No Filho. Quem é esse Filho? Por que ele é superior aos profetas? Essa é a tese agora que ele vai desenvolvendo. Primeiro, ele é superior aos profetas, porque o texto diz aí que ele foi constituído herdeiro de todas as coisas. Nenhum profeta de Deus
por mais íntimo de Deus, por mais poderosamente usado nas mãos de Deus, foi constituído por Deus herdeiro de todas as coisas. E quando a Bíblia diz que ele foi constituído herdeiro de todas as coisas, é claro que o texto não está dizendo da sua vida pré-encarnação, porque ele já vivia na glória do Pai, tendo glória com o Pai, desfrutando da glória do Pai. Isso está falando da sua resultado da sua encarnação e do seu sacrifício vicário. Ele herda as nações como resultado do seu sacrifício. E o que é glorioso é que se você está em Jesus, ele que é o herdeiro de todas as coisas, você nele é co-herdeiro. Você é co-herdeiro. Você é partícipe desta gloriosa herança que Jesus Cristo recebe das próprias mãos do Pai. Mas por que Jesus é superior aos profetas? Em segundo lugar, irmãos, ele é superior aos profetas. Confira aí comigo no versículo 2, porque ele é o agente da criação de Deus. Olha aí, pelo qual também fez o universo. Isso é espantoso, irmãos. Espantoso. Porque quando você para entender que esse Deus, sendo transcendente, ele se tornou imanente, esse Deus sendo eterno, ele entrou no tempo, esse Deus sendo infinito, ele se tornou um bebê, esse Deus que é todo poderoso, se esvaziou, e ele nasce de uma virgem, ele é colocado numa manjedoura, e ele é enfaixado em panos, e ele cresce em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, e ele vai viver numa cidade pobre, e ele vai ser um carpinteiro em Nazaré, e ele vai ser pregado numa cruz, e ele vai ressuscitar dentre os mortos. Este é na verdade o Criador do universo. E a primeira coisa que você conclui é que o universo então não surgiu espontaneamente. Segundo, o universo não foi produto de uma explosão cósmica. Terceiro, o universo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Você conclui que o universo foi criado. E Cristo foi o agente da criação. Que o universo foi criado, hoje a ciência deixa claro. Até porque o universo é feito de matéria e energia. Matéria e energia não criam a si mesmas. O universo é governado por leis. Leis não criam a si mesmas. E ele criou tudo do nada, sem matéria pré-existente. Portanto, não é verdade o que Platão pensava, o que os gregos pensavam, que a matéria é eterna. A matéria não é eterna, só Deus é eterno. E do nada, ele criou todas as coisas. Agora pense comigo, que universo é esse que ele criou? Se você perguntar para o mais entendido astrônomo da atualidade, qual é o tamanho do universo que ele criou, ele vai dizer para você, eu não sei. Porque nenhum ser humano, por mais erudito que seja, sabe exatamente qual é o limite máximo do universo hoje. Já se sabe qual o tamanho do universo hoje, mas ninguém sabe qual é a extensão exata do universo hoje, e tudo foi criado por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, diz a Escritura. Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis, os seres humanos, os animais, as aves, os peixes, os animais que rastejam pela terra. Ele criou os anjos, ele criou toda a estrutura do universo, e todos os seres que habitam no universo, vastíssimo, insondável, de mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, quando tem mais estrelas espalhadas no firmamento que grãos de areia em todas as praias e desertos do nosso planeta. Tudo isso foi criado pelo nosso glorioso Salvador. Por que ele é superior aos profetas? Terceiro lugar, ele é superior aos profetas, olha comigo no verso 3. Porque ele é o resplendor da glória. Ele que é o resplendor da glória. O que significa isso? É importante entender que glória não é um atributo de Deus. Não é. Se você pudesse pensar nos atributos de Deus, aqueles que só Deus os tem, Deus é imenso, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano. Se nós olhássemos os atributos morais de Deus, Deus é justo, Deus é santo, Deus é fiel, Deus é amor. Se nós juntássemos todos esses atributos de Deus, o que é glória? Glória é a somatória de todos os atributos de Deus na sua manifestação plena. Então preste atenção nisso, quando esse termo diz isso, pois nele
porque Ele é o resplendor da glória, todo o ser de Deus, a perfeição de Deus, a beleza de Deus, as perfeições, os atributos de Deus, tudo que Deus é, está aqui por meio de Cristo, sendo refletido para todos nós. Ele é o resplendor. Aí você começa a entender uma coisa: se Deus é transcendente, e se Deus é espírito, eu não posso vê-lo, e Ele está para além do meu entendimento. Você quer saber quem é Deus? Então olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele é o resplendor da glória. Ele é quem retrata quem é Deus. E esse é um fato muito interessante, irmãos, porque se Deus é espírito e Ele é, se Deus não tem um corpo e Ele não tem, nós nem no céu vamos ver Deus. Nós só veremos Deus na face de Cristo. Se você quiser conhecer quem é Deus, você tem que olhar para Jesus, e foi Ele quem disse: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Por que Jesus, o Filho, é superior aos anjos? Em quarto lugar, Ele é superior aos anjos porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Olha o verso 3 ainda. E a expressão exata do seu ser. Essa palavra, expressão exata do seu ser, na língua grega, era a mesma palavra para o molde que se fazia para cunhar uma moeda. Lembra quando se falou sobre a questão de pagar tributos? E Jesus mandou pegar uma moeda, e pegou a moeda e perguntou: de quem é essa efígie? Era a figura do imperador, impressa naquela moeda. Essa é a palavra caráter que está aí no grego, que Jesus Cristo é exatamente a expressão do ser de Deus. Você quer ver Deus? Olha para Ele. Você quer saber quão bom é Deus? Olha para Ele. Você quer saber quão justo é Deus? Olha para Ele. Você quer saber quão glorioso é Deus? Olha para Ele. Porque na verdade, irmãos, os profetas, cada um deles revelou uma faceta de Deus, mas Jesus Cristo é a exata expressão do ser de Deus. Por exemplo, Isaías descreveu a santidade de Deus, Oséias descreveu a misericórdia de Deus, Amós descreveu a justiça de Deus. Mas Jesus Cristo não veio para revelar para você uma faceta de Deus, Ele veio para revelar exatamente quem Deus é, no total esplendor de Deus. Ele é a exata expressão do ser de Deus, Ele é a exegese de Deus. Nele, diz a Bíblia, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por que Ele é superior aos profetas? Quinto lugar, confira comigo no verso 3 ainda, porque Jesus é o sustentador do universo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Com isso, irmãos, o autor aos Hebreus está derrubando aqui uma outra ideia tão comum no mundo, chamada de deísmo. O que é o deísmo? É aquele pensamento de que Deus criou o universo, sim, mas Deus não interfere, mas Deus não intervém. Deus criou, mas deixou o universo trabalhando sozinho, como um relojoeiro que constrói um relógio, que fabrica um relógio e deixa que o relógio trabalhe sozinho. Isso não é verdade em relação a Cristo. Ele não só criou todas as coisas, Ele mantém todas as coisas que existem criadas em movimento e em harmonia. Ele quem mantém o universo em ordem, Ele quem mantém as galáxias em ordem, Ele quem mantém os átomos e as moléculas para que eles não se desintegrem. É Jesus quem mantém todo o cosmos em harmonia, em coesão e em sentido próprio de existência. Isso é maravilhoso, queridos, porque às vezes nós olhamos para Jesus, não temos uma noção clara de quão grande Ele é, quão majestoso Ele é, quão poderoso Ele é. Esse universo de mais de 93 bilhões de anos-luz é sustentado por Ele. É Ele quem mantém isso em funcionamento, é Ele quem mantém isso em movimento, é Ele quem mantém isso em harmonia. A Bíblia chega a dizer que nele tudo subsiste. Mas por que Jesus, o Filho, é superior aos profetas? Sexto lugar, confira comigo no verso 3, porque Jesus é o sumo sacerdote que fez a purificação dos pecados. Olha aí comigo, depois
de ter feito a purificação dos pecados. Aliás, se nós pudéssemos pensar esta frase do capítulo 1 de Hebreus, nós diríamos que ela é o tema de toda a carta. Notem isso. Quando Jesus foi criar o universo, ele disse: haja e houve. Criou pela palavra do seu poder. Mas quando ele foi purificar o seu e o meu pecado, não foi suficiente uma palavra dele, uma obra simplesmente do seu poder. Foi preciso que ele, sendo Deus, se fizesse homem, sendo santo, se fizesse pecado, sendo bendito, se fizesse maldição. Ele, sendo transcendente, vestisse pele humana. Ele que é bendito eternamente, fosse moído pelos nossos pecados. E notem, que lá na antiga dispensação, havia um sacerdote, que sacrificava um animal, e levava o sangue para o santo dos santos. Mas quando Jesus, o sacerdote perfeito, que ofereceu um sacrifício perfeito, ele varreu do altar os animais mortos, porque agora sim, ele sendo Deus, pode fazer um sacrifício infinito, sendo homem, pode nos representar, e então ele que não teve pecado, pôde sacrificar-se por nós pecadores, e ele ofereceu um sacrifício único, irrepetível, perfeito, cabal, completo, de tal maneira que com a sua morte, os nossos pecados foram purificados. Louvado seja Deus. Por que Jesus é superior aos anjos? Sétimo lugar, confira comigo. Ele é superior aos anjos porque ele é o rei que foi exaltado por Deus. Olha aí na parte final do verso 3. Depois de fazer a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Irmãos queridos, vamos entender isso aqui. Ele já era exaltado, antes que houvesse o mundo. Porque notem vocês algo precioso. Um escritor contemporâneo disse que Deus não seria Deus se ele não tivesse criado. Porque Deus depende da criação para ser Deus. Isso não é verdade. Não é verdade. Antes que houvesse o mundo, Deus sempre existiu. Lá nos refolhos da eternidade, Ele nunca deixou de existir. E Deus não precisava criar nada para ser Deus, porque já era Deus antes de criar. Deus não deriva da criação glória para si mesmo, Ele já é glorioso em si mesmo. Mas agora diz a Escritura, que Ele sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou, Ele assumiu a forma de servo, Ele se humilhou até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, de que maneira? Sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele veio, Ele se encarnou, Ele viveu, Ele pregou, Ele ensinou, Ele curou, Ele libertou, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele foi assunto aos céus, e você pergunta, o que é que Ele está fazendo lá agora nos céus, à direita da majestade de Deus? Duas coisas: Ele está intercedendo por você. É por isso que você pode ser salvo totalmente, porque Ele vive para interceder por você. Ele é o seu advogado justo. Toda vez que chega contra você uma acusação, toda vez que chega ali alguma acusação contra você, Ele se levanta e diz: Pai, por esse pecado eu morri, por esse pecado eu verti o meu sangue, aquele que crê em mim não deve mais nada. Ele está aqui com a tua lei, Ele está aqui com a tua justiça, e então você pode ser salvo totalmente, porque Ele é o seu intercessor celestial, Ele é seu advogado. Mas em segundo lugar, o que é que Ele está fazendo lá? Ele está reinando, governando o universo. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Ele levanta reis, Ele depõe reis, Ele levanta e Ele reconstrói. Ele é aquele que dirige as nações, dirige o universo, dirige a igreja, dirige a nossa vida. Ele é superior aos profetas. Mas notem vocês comigo, e eu quero ser muito breve nessa segunda análise, é que agora, a partir do verso 4, o texto vai mostrar que Jesus é superior aos anjos, e os judeus tinham alta contra os anjos, e nós também temos. Eles são agentes de Deus.
Mas aqui o autor aos Hebreus, no capítulo 1, tratando da glória do nosso Redentor, ele vai mostrar por que Jesus é superior aos anjos. Em primeiro lugar, confira comigo os versos 4 e 5, é porque o Filho tem um nome superior, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Então vamos entender aqui. Primeiro, Jesus lá no céu, antes da criação do universo, quem era ele? Deus é um só, mas Deus subsiste em 3 pessoas. Ele era filho lá. O que significa isso? Jesus como filho lá na eternidade foi eternamente gerado do Pai, e o Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho. São iguais em essência, em poder, nos seus atributos, nas suas obras. Mas agora ele é filho num outro sentido, e esse é o sentido aqui. Agora ele vem ao mundo para se encarnar. De que maneira Jesus nasceu? Não foi de um relacionamento normal entre um homem e uma mulher. De todos os seres humanos que já nasceram na terra, o único que é filho de mulher é Jesus, que é semente da mulher é Jesus. Todos os demais seres humanos é semente do homem. Jesus é o único que é semente da mulher, porque ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E por isso, ele não é resultado de um intercurso, de uma relação de um homem com a mulher. Ele foi chamado Filho do Altíssimo. Ele foi gerado pelo próprio Deus no ventre de Maria. Nenhum anjo foi gerado como filho de Deus. Nenhum anjo recebe esse título de filho de Deus. Só ele o é, e nós o somos por adoção nele. Então ele é superior aos anjos, porque tem um nome superior. Ele é filho. Segundo, confira comigo o versículo 6, o Filho é superior aos anjos porque tem uma dignidade superior. E novamente eu introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Notem vocês que se os anjos adoram a ele, ele é adorado pelos anjos, ele é superior aos anjos, porque recebe dos anjos adoração, e ele é adorado pelos próprios anjos, ele é Deus. E os anjos só podem adorar a Deus, eles não adoram a si mesmos. Eles não adoram criaturas inferiores a eles, eles não adoram os demônios, eles adoram a Deus, e Jesus Cristo é Deus. Ele tem não apenas um nome superior, mas ele tem também uma dignidade superior. Mas olha comigo em terceiro lugar, versículo 7, ele é superior aos anjos, porque ele tem uma natureza superior. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Ou seja, os anjos são criaturas de Deus, de Cristo, e os anjos estão a serviço de Cristo, e eles são ordenados por Cristo, e eles fazem a vontade de Cristo, e eles estão a trabalho de Cristo, mas é Cristo quem os comanda, é Cristo quem os dirige. Ele tem uma natureza superior. Quarto lugar, o Filho é superior aos anjos, porque o Filho tem uma posição superior. Olha o versículo 8 comigo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Não é que Deus vai destruir o velho para fazer um novo inédito, mas Deus vai a partir do velho trazer um novo de natureza, restaurando todas as coisas. Se aquilo que foi criado não é permanente, o Criador todo. Mas eu concluo, irmãos, dizendo que o Filho é superior aos anjos, porque o Filho tem uma realização superior. Confira comigo os versos 13 e 14. Ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço dos que hão de herdar a salvação? Eu pergunto a você, quando Deus mandou um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim, assentar-se à sua direita,
diante da sua majestade? Nunca, nunca. Aliás, os anjos mais santos, ao estar na presença deste Deus, cobrem o rosto, por causa da santidade e da glória desse Deus. Mas ele, o Filho, depois que morreu, depois que ressuscitou, depois que ascendeu aos céus, ele é exaltado sobremaneira, e ele é colocado no trono, na majestade de Deus, e então, ele vai estar governando, até que todos os inimigos sejam colocados debaixo do estrado dos seus pés, e preste atenção nisso, há inimigos que estarão aos pés de Jesus, é a morte, é a morte. Quem vai ser lançado lá? Falso profeta, o anticristo, o diabo, a morte, aqueles que o rejeitaram, de tal maneira que não haverá qualquer chance de resistência, de rebelião, ou de qualquer risco ao seu governo eterno. Todos os seus inimigos serão colocados debaixo do estrado dos seus pés. Nós servimos ao glorioso Redentor, que é o soberano vencedor de todas as batalhas. Este é o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Os anjos, quem são eles? Não são exaltados, ao contrário, eles são espíritos ministradores em favor dos que herdam a salvação, ou seja, os anjos criados por Cristo, estão como diáconos de Deus, a seu, a meu, a nosso serviço. Mas o nosso glorioso Salvador, e ele vai voltar, para transformar o seu reino de graça, em reino de glória, e então ele reinará, pelos séculos dos séculos, e nós que nele cremos, reinaremos com ele, para sempre, e sempre, e sempre. Este é o nosso glorioso Redentor. Eu quero concluir, pedindo que você feche os seus olhos, curva a sua fronte, e pergunte ao seu coração: você já se rendeu a este glorioso Redentor? Ele já é a razão da sua vida, já é o deleite da sua alma, seus pecados já foram perdoados por Ele, você livremente, espontaneamente, prazerosamente tem se prostrado aos pés dEle, e reconhecido que Ele é o Senhor da sua vida, Ele que criou você, Ele que sustenta você, Ele que escala os seus anjos valorosos em poder, para cuidar de você, para ajudar você, para socorrer você nas suas situações mais adversas. Você já tem reconhecido esse Cristo como Senhor da sua vida? Oh, se você não escutar o Filho, não tem mais esperança, porque o Filho é a última revelação de Deus para você, o Filho é a última palavra de Deus para você. Deus não tem mais nada a fazer por você, se você rejeitar o Filho, porque o Filho é a última palavra, é a última revelação de Deus para você. Hoje, nesta noite, você veio aqui, e o Filho de Deus quer entrar na sua vida, quer governar a sua vida, quer transformar a sua vida, quer perdoar os seus pecados, quer alegrar a sua alma, para que você saia daqui entendendo que você é coerdeiro com Ele, que você é filho de Deus, e você tem nele todas as riquezas de Deus, você tem nele a vida eterna. Se você nesta noite anseia ardentemente colocar sua vida nas mãos deste Cristo glorioso, e se você quer nesta noite experimentar o poder do Cristo glorioso na sua vida, transformando a sua história, o seu coração, a sua vida, eu quero orar em seu favor. E onde você está, por favor, ponha-se em pé, e eu quero orar por você. E onde você está, colocando a sua vida nas mãos deste Cristo bendito e glorioso. Você quer isso para a sua vida? Ponha-se em pé, e eu quero orar por você em nome de Jesus. Se você anseia por isso, pode ficar de pé. Pode ficar de pé, eu vou orar por você, em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Esta pode ser uma noite gloriosa na sua vida, de mudança, de transformação, de libertação, de salvação. E você vai se curvar, se humilhar humildemente, na presença deste glorioso Redentor. Se você quer, ponha-se em pé, eu vou orar por você. E na galeria, alguém quer? Eu quero orar por você.
Pode ficar em pé. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mais alguém? Ah, Senhor Deus, glória ao teu nome. Porque o teu filho é maravilhoso, cheio de glória, de majestade. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o sol da justiça. Ele é aquele desejado de todas as nações. O Criador do universo, o sustentador da vida. Aquele que por amor de nós se fez homem, se fez carne. Aquele que veio, vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade e viveu numa carpintaria, e morreu numa cruz e deixou seu túmulo vazio. E ele voltou para o céu, cheio de glória e de majestade. Ajuda-nos nesta noite, Senhor, a entender quão glorioso é o nosso Redentor. Descortina os olhos da nossa alma, tira as vendas dos nossos olhos, tira o tampão dos nossos ouvidos e revela o teu Filho a nós nesta noite. Para que demos glória a Ele, para que vivamos para Ele, para que nos deleitemos nele, para que exaltemos a Ele com a nossa vida. Toma estas vidas preciosas que se colocam em Tuas mãos nesta noite. Encha-as da alegria da salvação, encha-as do poder do Espírito Santo e dá-lhes uma vida plena e vitoriosa em Cristo Jesus. Para a glória dEle é que nós te oramos. Aleluia. Amém.